Oi, boa tarde, pessoal. Meu nome é Nicoli. Eu e meu pessoal do meu grupo somos alunos da UNP do primeiro semestre de Ciências Biológicas e estamos fazendo um trabalho para entrevistar alguém formado nesse curso. E vocês foram escolhidos. Eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre vocês. E é isso, se apresentassem. Gente, boa tarde. Nós agradecemos, né, pelo convite e pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre essa profissão que a gente ama tanto e exerce com tanto carinho, né? E eu me chamo Tuísa, sou bióloga bacharel e faço parte do projeto Tupos Brancos. Eu sou Tiago, também sou biólogo bacharelado, formado pela UNP, e atualmente eu estou terminando licenciatura também pela UNP, terminei esse ano, em biologia também. E junto com o Tuísa nós fundamos juntos o projeto Tufos Brancos. Certo, amiga. Só um minutinho, vou começar com as perguntas, tranquilo? Tá certo, tranquilo. Certo. Fala um pouquinho sobre o projeto de vocês, para a gente ter uma noção, só para dar uma desenrolada aí. Fala um pouquinho do Pronto. projeto. Tá. Nosso projeto surgiu com a pesquisa científica que a gente realizou no ano de 2021 na Unidade de Conservação Parque das Dunas. Então, nós nos formamos no ano de 2020 e 2021 nós começamos essa pesquisa científica estudando o Calitrix jacus, que é o sagui de tufo branco. Então, a partir da nossa pesquisa, nós identificamos alguns problemas que nos fizeram refletir e pensar na idealização de um projeto. Então, assim, o que aconteceu foi que muita gente durante a nossa pesquisa não sabia do grau de impacto negativo que causava quando se alimentava esses saguis. E tinha-se muita notícia lá no Parque das Dunas de eles descerem dos galhos das árvores e roubar bolo do pessoal, vasculhar lixeira atrás de comida, de restos de comida que as pessoas descartavam. E ali na Rua da Torre, onde tem uma torre de celular, do lado do Parque das Dunas, a gente também foi pesquisar para lá. Por quê? Em 2021, que foi o ano da nossa pesquisa, ainda estava em ano de pandemia. Então, e o parque, em março de 2021, ele fechou. Então, podia estar a gente e os cupistas, né? Que é o pessoal que corre e caminha por lá. Com a parada das pessoas andando, a gente percebeu que os cegos também pararam de visitar o Parque das Dunas. Então, a gente linkou, né? Fez o link, falou, poxa, tem realmente, eles estão se aproveitando das pessoas aqui e as pessoas realmente também estão alimentando eles. Então a gente criou um projeto no Instagram, né? Com a intenção de ter de ser um projeto de educação ambiental e pesquisa. Então, a gente faz as pesquisas científicas e transforma a pesquisa científica em educação ambiental. Então, vai nas escolas, vai em universidades, onde a gente for chamado, nós estamos é, dando essas palestras de educação ambiental, entendeu? Então, Sim. a nossa linha, ela é essa, a nossa linha de trabalho, ela é de pesquisa e ações de educação ambiental. Só um minuto, certo. Vou começar as perguntas então. Obrigado por falar um pouco do projeto de vocês. Bem interessante, né? Mostrar essa relação que os bichos têm com a gente, como eles, de certa forma, vivem com a gente. E, nesse caso, até dependem um pouco da gente por causa da comida, nesse caso mais específico. Mas, enfim, para a primeira pergunta: o que fez vocês terem interesse na biologia? O que é que foi que fez, o porquê vocês iniciaram a carreira nela? Olha, eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de natureza. Quando eu entrei nas ciências biológicas, eu entrei pensando nas plantas, na botânica, que eu sempre fui muito dessa área, eu gostei muito dessa área. Então, o primeiro passo que me fez entrar nas ciências biológicas foi a botânica, de tentar estudar mais sobre as plantas. Porém, quando a gente começa a fazer a faculdade, né, de biologia, a gente se depara com várias áreas e você acaba ficando meio na loucura, porque você acaba se apaixonando por várias áreas. Então, eu entrei no mundo das ciências biológicas através da botânica e quando eu me deparei, né, com essa diversidade de áreas que a gente pode exercer, é simplesmente encantador, sabe? Já para mim, eu tive uma influência também do meu pai. Meu pai, ele é biólogo também.
trabalhou na paleontologia, trabalhou no Ceará, trabalhou em Minas Gerais, no Rio, trabalhou aqui em Natal também com a professora Fátima e o professor Claude. Então, eu tive muita influência do meu pai para entrar na biologia e sempre gostei. Desde pequeno, eu pegava os bichos, resgatava os bichos na rua, não deixava nenhum bicho ficar passando mal, nem ficar atropelado sozinho. Hum. Nunca gostei de ver bicho sofrendo. E eu entrei, como eu falei, avisado para falar com vocês, eu entrei com foco em paleontologia. Tanto é que eu ainda cheguei aí para micropaleontologia, de Foraminifers, com o professor Verne, atualmente diretor do IDEMA, mas ele foi nosso professor, chegou a ser nosso professor e Sim. esteve comigo e com Maria Luísa, que é outra menina que estudou com a gente, que ele foi nós dois para paleontologia. Então, assim, dentro o que me fez também me apaixonar muito pela biologia também foi esse encantamento com a natureza, que desde pequeno eu sempre tive muito contato com a natureza, e essa paixão de ver meu pai, de ver algumas pessoas da família indo já por esse lado, e eu terminei me apaixonando, e até hoje sou muito apaixonado pela biologia, não faria outra escolha, nem outra coisa. Também, viu? É uma área apaixonante, gente. Você entra e não consegue sair mais, que é um mundo simplesmente incrível. Muito legal vocês falarem isso daí, porque a gente tem muito disso, entra pensando numa coisa e acaba saindo com outra, né? Nos cursos. Isso. Muito legal. Eu vou fazer outra pergunta aqui agora. Você recomenda a área da biologia para alguém e vocês acham que são recompensados pelo que fazem? Vocês acham que tem a devido reconhecimento? Bom, eu recomendaria de olhos fechados, sem ter medo de errar. Então, eu recomendaria muito a biologia. Inclusive, dou até uma palavra de força para vocês que não desistam, sigam o curso, porque é uma coisa que a gente só se apaixona cada vez mais. Só qual é o problema? Existem regiões e regiões aqui no Brasil onde elas são mais valorizadas, certo? Por exemplo, aqui no Rio Grande do Norte, para você ser realmente um pouco mais valorizado, a gente vai para uma área mais educacional e uma área de levantamento de fauna, que é por causa das eólicas, né? O Rio Grande do Norte recebeu muito investimento o Nordeste como um todo, para ser sincero, recebeu muito investimento para a eólica. Então, é uma área que você, tendo o CRBio, que é a carteiria do Conselho de Biologia, e uma CNH, você realmente tem que estar pegado. E ganha-se muito bem, entendeu? Você ganha por mês, então dependendo de quanto tempo você vai passar, é um bom dinheiro que se ganha, certo? E, por exemplo, mais para o Sudeste, já tem outras áreas que são mais fortes, entendeu? Por exemplo, a área de pesquisa no Sudeste é muito mais acentuada. Por exemplo, se a gente vê o USP, a gente vê o FRJ, essas universidades, elas têm mais elas têm mais financiamento para pesquisa. A UFRN está começando a entrar nesse patamar também, de pesquisa. Porém, são pesquisas assim um pouco mais isoladas, de neurociência, comportamento, né? E outras pesquisas na área clínica também, principalmente com o professor Siddhartha Ribeiro, com outros pesquisadores de renome. Sim, Tiago foi Certo. bem completo. Ah, gente, desculpa. Tiago foi bem completo Não. na sua resposta, né? Mas, assim, também falando na parte de remuneração, da parte salarial, né? De fato, a profissão da biologia está bem remunerada, né? Acho que o salário está em cerca de 4.650, se eu não me engano. Então, assim, é uma remuneração justa, digna, né, da profissão, porque nós sabemos, né, o peso da profissão de biólogo. Então, eu acredito sim, né? Eu recomendaria super essa profissão. Todo mundo que eu encontro que está na dúvida de uma graduação, eu planto aquela sementinha, né, da biologia na pessoa para ver se ela realmente, né, tenta entrar e tudo mais. Mas acredito que sim, é uma profissão bem remunerada e reconhecida. Bom saber. Vocês acham que está tendo um aumento assim? Vocês acham que a profissão está crescendo? Porque eu vejo muita gente. Eu vi, por exemplo, outra bióloga que ela falou que hoje em dia você não tem dificuldade em conseguir trabalho assim. Você pode realmente ter várias áreas que você pode abranger, então você não passa por tanta necessidade para conseguir um trabalho.
na área da biologia. Vocês acham que isso é verdade? Sim, gente, está bem ampla a área da biologia, né? Tem a parte da botânica, zoologia, de pesquisa, de várias áreas. Também, como o Tiago falou, de resgate de fauna, como também tem a parte também da licenciatura, tirando os biólogos bacharéis, tem os biólogos que são licenciados, né, que dão aula. Então, de certa forma, também é um pouco mais fácil de conseguir também emprego. É uma área também bastante reconhecida, é uma área que você não fica desempregado de fato, né? Você está dando aula, lecionando. Tiago, que está terminando aí, pode falar um pouco mais sobre. Mas sim, gente, é uma área que eu acredito que está crescendo bastante e você tem várias opções de exercer, né, uma função ali da parte de biologia, de ser biólogo, né? É verdade, por exemplo, ela não está uma área saturada. Se a gente for ver outras profissões, médico, advogado, psicólogo também, a gente vê que já são áreas que estão mais sobrecarregadas de muita gente. A biologia, por ela ser muito ampla, ela vai demorar muito tempo também para ficar sobrecarregada de muita gente para pouco trabalho, entendeu? Se tem muitas vias que você pode fazer, muitas áreas de atuação, e que realmente está sendo bem recompensada. O CRBio, atualmente, ele está crescendo também, ele está abrangendo outras ações que o biólogo pode estar atuando. Se eu não me engano, recentemente agora, a gente ganhou no CRBio o direito de fazer procedimento estético, se eu não me engano. Eu vi essa Não notícia. soube sobre. Mas a gente está cada vez mais crescendo no, no, nas nossas possibilidades de fazer. Então, basta você se identificar com a área que você mais se identifica e ter a cabeça aberta sempre. Biologia não adianta você. Uma coisa que eu aprendi na biologia, assim que eu entrei, que a nossa mente tem que estar sempre aberta. Não adianta estar com a mente fechada. Seu coração tem que estar aberto, porque você começa com uma coisa achando que quer isso mesmo, e vai se apaixonando por outras, entendeu? E na sua profissão, futuramente, você vai precisar, ainda querendo ou não, pegar alguns dados, tipo de botânica. A gente, na nossa pesquisa, constantemente precisa estar sabendo de informações botânicas, informações de ecologia, de genética, entendeu? Então, é uma área que sempre está se complementando. Mesmo que você se especialize em uma coisa, essa coisa ela sempre vai estar puxando outras áreas para você ser um bom profissional. Certo. Muito obrigado por ter esclarecido isso bem um pouco, porque é muito nublado, a galera fala muita coisa a respeito, mas realmente é uma área muito variável, e esse negócio que você falou é bem isso bem mesmo. Porque eu entrei na faculdade, eu não gostava muito dessa parte de genética, citologia, eu odiava, assim, eu não era muito chegado. Mas eu comecei a estar as aulas, comecei a gostar. Eu já posso mudar na cabeça, eu entrei pensando numa coisa e já estou avisando outra agora. Eu vou fazer outra pergunta agora. Cadê aqui? Só um minutinho. O que vocês mais gostam em ser biólogos, assim? E como essa profissão mudou a vida de vocês? Gente, no momento atual, o que eu mais me sinto mais realizada fazendo, né, sendo a profissão de biologia, é gerar conteúdos científicos, a partir de uma espécie, né? No caso, é o Calitrix jacus, que nós estudamos os saguitos brancos. Então, essa parte de gerar dados científicos e transformar esses dados em um artigo científico que vai ajudar na comunidade científica no todo, em estudantes, em profissionais que procuram informações sobre aquele animal em específico, e também transformar esses dados científicos em uma linguagem mais popular, entendeu? Fazendo com que essas informações científicas também cheguem na população de uma forma no total, né? Que atinja todas as pessoas. Então, de fato, essa parte de gerar conteúdos científicos dados sobre essa espécie, que no caso é o Calitrix jacus, é muito gratificante para mim. E não só o saguitufos brancos, mas consequentemente a gente acaba estudando outras espécies, né, de animais, da fauna e da flora em si, né? Então, para mim, essa parte de gerar dados é muito gratificante. Já para mim, o que eu me vejo muito realizado, tipo assim, o que me deixa mais feliz na biologia é a oportunidade de estar em campo. Eu adoro campo, adoro, 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 sou apaixonado por campo. Luísa, que a gente já está junto há 4 anos no projeto, ela sabe que para campo eu tô já, faça chuva, faça sol. Então, assim, eu sou muito realizado quando estou em campo. Para vocês terem ideia,
na última pesquisa, na última vez que a gente foi agora pesquisar, a gente teve que ter conhecimento de entomologia, por exemplo, de um bicho-pau. A gente encontrou um bicho-pau e falou, cara, que bicho é esse aqui? E fomos atrás, fomos pesquisar, fomos atrás e tal. Descobrimos que era um bicho-pau que ele tinha uma substância repugnante, que interagiu. Então a gente teve que saber disso porque uma sagui fêmea, jovem, não tinha experiência de quais bichos pode comer, comeu esse bicho-pau. Coitado, saiu com a cara toda coçando. Então, assim, essas coisas que a gente visualiza no meio da mata me faz ser bem realizado, sabe? E as outras possibilidades que vêm ocorrendo por aí, que estão ocorrendo com o nosso projeto, também deixa a gente muito mais realizado também. Atualmente a gente não está ganhando não tem muito, como é que se chama? Apoio de outras universidades, do CNPq, mas o nosso projeto está crescendo, então isso está dando para a gente uma senso de realização muito forte. Ah, sim, viu, amigo? Legal, bom saber que vocês têm essa xingação de ir atrás dos bichos, que saber como funciona, quem é que está interferindo ali. Muito, muito interessante. Pronto. Agora eu vou passar para a Adrian, nosso colega aqui, ele que vai fazer as perguntas para vocês. Muito obrigado, viu, galera? Muito a gente que agradece. De nada, a gente que agradece. Certo, agora continuando aqui comigo. Minha primeira pergunta vai ser como que a biologia influenciou na vida de vocês? Quando entrei na biologia, eu tinha uma visão de mundo um pouco mais fechada das coisas. Querendo ou não, eu era um pouco mais como quem usa... Como os burrinhos, coitado, que estão na carroça, que usa aquela viseira, que só olha para frente, não consegue olhar para os lados, sabe? Então, tem uma visão muito assim. E a biologia, ela me ajudou muito numa visão de mundo de um profissional e também do meu lado pessoal, né? Então, a biologia, quando você entra na biologia, você vai ampliando o seu olhar, entendeu? A biologia, ela mudou minha vida porque hoje em dia eu sou muito mais observador do que eu já era. Então, hoje eu tenho uma percepção ambiental, uma percepção de tudo à minha volta muito maior e muito mais detalhada, entendeu? No meu lado pessoal, a biologia ela me ensinou que as coisas são variáveis, né? A gente não tem controle de tudo e a gente precisa ter mente aberta para tudo da nossa vida. Seja para as coisas ruins que acontecem, seja para as coisas boas, mas a biologia ela me ensinou assim, ela me transformou realmente numa pessoa melhor, assim, é quase como um testemunho de igreja. Então, ela interferiu positivamente na minha vida, de uma forma que eu ainda não consigo ainda mensurar, realmente, mas foram coisas muito boas que eu aprendi depois que entrei no curso. Eu compartilho muito desse sentimento que o Thiago acabou de falar, de expressar aí. De fato, eu entrei na biologia com uma visão, entrei sendo uma Tuísa e saí da graduação sendo outra pessoa totalmente diferente. Então, assim, eu tenho uma visão com um mundo totalmente diferente. Desde a formiguinha que está passando aqui, a gente tem um olhar totalmente diferente, que a gente estuda aquele animal, sabe a importância que ele tem ecológica. Então, a gente começa a meio que ficar na loucura mesmo, sabe? Porque a gente vê uma formiga, gente, essa formiga é não sei o quê, e essa planta, gente, a gente sabe. Então acabou abrindo, de fato, nossa visão para tudo no mundo. E uma coisa eu fiquei muito ciente. Por mais que a gente estude, procure saber, entender sobre uma espécie, sobre um animal, de fauna e de flora, nós nunca vamos saber, de fato, tudo. Porque os animais mudam, o mundo muda, a evolução está aí, né, para nos provar que sempre acontecem coisas. Então, assim, é sempre uma novidade que acontece na parte da biologia. Então, tudo isso faz com que nós observamos o mundo de uma forma totalmente diferente, né? A gente tem aquele cuidado especial sobre o mundo, o ecossistema, as plantas, os animais, entendeu? Então, foi uma visão, assim, renovadora. Certo. Mesmo eu estando no primeiro semestre, eu diria que eu entendo um pouco isso que vocês estão falando e eu concordo com o que vocês falaram, tipo, eu sinto algo semelhante, mesmo tendo começado agora, e eu diria que provavelmente meus colegas aqui presentes sentem a exata mesma coisa. Gente, gente, eu garanto uma coisa, daqui quando Então, vocês só vai aumentar, terminarem, meu pessoal. quando você terminar a graduação, vocês vão pensar, gente, eu tô terminando pensando em uma área totalmente diferente do que eu comecei.
É assim, é um mundo maravilhoso. Eu, Exatamente. eu tenho muito esse pressentimento que talvez ou eu vá mudar de área ou vou cair de cabeça. A verdade é que agora na faculdade eu já estou mudando alguns hábitos, tipo, eu sempre estou perguntando muito. Qualquer coisa que acontece, eu estou perguntando, sabe, de por que isso acontece, como isso acontece. Eu estou realmente Sim. me Principalmente propondo a depois das entender as aulas. coisas. Tem uma professora nossa que chega muito isso, pergunte, tenta entender o porquê isso acontece, como acontece. Isso é uma matéria-prima do biólogo. O biólogo, qualquer coisa que ele vê, ele tem que já se perguntar o que que é. Eu Entendeu? pergunto mesmo, eu sempre fui muito curioso, eu sempre gostei muito de Tem que. biologia. Isso faz parte da primeira coisa do biólogo, é esse senso de curiosidade. É o que faz a gente buscar as coisas. Sim. Faz a gente pesquisar e tentar entender o que está acontecendo. Essa sede de entender o porquê, né? Que é muito É muito bom isso. E Eu quanto mais entrei, você procura o porquê, você fica na loucura, que são vários questionamentos, várias investigações. eu entrei no curso, tipo assim, eu gosto muito da área da botânica, mas eu tenho um colega que ele já tá uns semestres na frente, que ele faz na UFRN, e ele tá estudando anatomia, neuroanatomia, e pô, eu comecei a ver isso e achei isso tão interessante, sabe? Eu fui Que eu monitor fico em de dúvida nas anatomia áreas. Que durante o bom. curso, fui monitor. Eu dava aula de É muito, anatomia para os cursos de biomedicina e farmácia. é muito interessante essa área. Muito. Certo. Continuando aqui para a próxima pergunta, qual que foi o momento mais desafiador da formação de vocês e da carreira de vocês? Olha, vou contar a minha experiência própria de quando eu concluí a graduação. Foi, de fato, me deparar com o momento de procurar emprego, digamos assim, e me deparar com trabalhos que pediam experiência. Gente, é muito difícil. Algumas empresas, né, não tem mais essa de exigir experiência, mas essa experiência pega muita gente, porque nós saímos agora de uma graduação, então tem muita informação fresca, a gente tem aquela vontade de fazer acontecer, de aprender, de se dedicar, porém tem empresas que não pegam pessoas assim. E outro desafio que eu enfrentei também foi porque eu não tinha condições financeiras para poder tirar uma CNH, então muitos trabalhos que eu me deparei, na época que a gente terminou a graduação, o resgate de fauna estava no auge, assim, muitas pessoas estavam terminando a graduação, já entrando no resgate de fauna. E quando eu me deparei com isso, quando eu não tinha carteira de motorista, eu fiquei, gente, e agora? Então, passei bastante tempo sem conseguir nada de emprego mesmo, de fato, trabalhando como biólogo. Então, a gente, pelo menos eu, investi toda essa minha. Eu não desisti da área da biologia, mesmo não conseguindo trabalhar na área, eu fui para a área da pesquisa científica, entendeu? Mesmo não recebendo nada, toda a nossa pesquisa sai do nosso bolso, lá para frente a gente pode explicar um pouco mais. Só que essas foram as dificuldades que eu enfrentei, de conseguir de fato um emprego e exercer naquela profissão que não exigisse experiência. Entendeu? Pelo menos do meu lado foi essa dificuldade. Já para mim, a dificuldade está sendo a questão do CRBio. Eu ganhei muito documento, né? E, além do documento, você tem que pagar quando você faz a primeira vez a carteirinha, você tem que pagar R$ 737 e alguns centavos. Que assim, quando você tem o CRBio e o CNH, esse dinheiro que você paga para o CRBio, quando você começa a fazer resgate de fauna, se paga. Mas até você conseguir o resgate de fauna, que é o problema. E o Mas que o problema também é desempregado você paga, ter né? esse dinheiro de pagar logo os 637 de valor único. Então, para mim, a maior dificuldade é essa. E a outra dificuldade também é que, querendo ou não, as coisas, para a gente que quer fazer tudo sozinho, é um pouco mais difícil, né? Então, outro momento de dificuldade que eu encontro muito é a questão de como é que a gente pode transformar, como é que eu posso transformar um projeto, uma coisa que a gente debate muito, Tuísa, transformar um projeto em uma coisa que possa realmente gerar uma renda para a gente, entendeu? Mas É, isso requer que a gente um emprego, ou, desculpa, vire uma empresa, e aí tem que pagar um MEI, tem que pagar umas coisas que a gente realmente, como um projeto sem financiamento nenhum, fica difícil. Então, esse é eu digo a vocês assim, que não é uma coisa que vai ser momentâneo, pessoal, na vida de vocês. São fases, sabe? E acredito que como qualquer outra fase, isso vai passar.
Então, é aquilo, é como o Tuísa fala, e eu também corroboro isso com vocês. Não desistir, entendeu? É não desistir, é continuar com a cabeça levantada, entendeu? Vai levar algumas marés, algumas ondas na cabeça da vida, injustiças, vai, mas a vida é assim, a gente precisa nunca desistir, sabe? Então, esses momentos de dificuldade que eu estou contando para vocês, realmente, de primeira, quando pegou a gente de primeira, dá um baque na pessoa. Isso eu não posso mentir isso para vocês. Vocês vão levar o baque. Só que esse baque, vocês podem fazer duas coisas com ele. Deixar o baque vencer, ou pegar esse baque e transformar em força e continuar. Que é o que aí nós dois estamos fazendo. Entendeu? A gente transformou isso em força para a gente e estamos indo. Entendeu? Então, assim, os momentos de dificuldade estão sendo esses, por enquanto. Mas também não vão ser os únicos. Esse problema que o Entendeu? Tiago citou é um problema atual que nós estamos enfrentando, né, com relação ao projeto. Que, de fato, né, como o Tiago falou, somos independentes, então a gente encontrou essas dificuldades financeiras de realmente manter o negócio ali seguindo em frente, mas a gente não vai desistir, a gente vai do jeito que dá. Certo. A minha próxima pergunta é se vocês estão satisfeitos com o trabalho atual de vocês. Ah, com certeza. Com certeza. Poderia estar um pouco melhor em questões de retorno financeiro, né? Mas pelas parcerias que nós já fizemos, estamos fazendo, pelo o patamar que o projeto está alcançando, o local de pesquisa que a gente está fazendo, tudo isso acaba sendo um momento da nossa vida que nos traz muita felicidade, assim, pelo menos falando por mim, é um momento de muita felicidade, né? Então, por mais que eu tenha falado isso anteriormente, eu ainda vejo essa fase que nós estamos agora, de realmente ter um projeto nosso, como uma fase de ouro das nossas vidas. Sim, eu também ando muito satisfeita por mais que, né, nosso projeto é independente, nós não temos vínculos nenhum com nenhuma universidade, com nenhum órgão. Todo o trabalho que nós realizamos sai do nosso bolso. Então, assim, quando eu vejo, o projeto vai completar 4 anos. Então, nós começamos em 2021 com a pesquisa lá na Unidade de Conservação do Parque das Dunas. Nós concluímos essa pesquisa no ano de 2021. E agora, no ano de 2024, no final do ano de 2024, agora 2025, no final desse ano, nós também estamos realizando uma pesquisa no Parque da Cidade, aqui, mais precisamente no CEPEM, que é o Centro de Experimentos e Pesquisas da Mata Atlântica. Então, assim, essa é a segunda pesquisa que nós estamos realizando, por mais que todos os gastos saem do nosso bolso, é uma ação que nós fazemos muito gratificante, de fato, né? De estudar esse sagui, de coletar dados, de ir a campo, de poder fazer também educação ambiental, como o Tiago falou. Nós estamos fazendo algumas parcerias na Semana da Educação Ambiental, na Semana do Meio Ambiente, no caso, né? Nós realizamos ações de palestras, somos convidados para fazer palestras, ações de educação ambiental. Então, tudo isso é muito gratificante e, de certa forma, traz um retorno, mesmo que não seja financeiro, mas é um retorno muito gratificante para nós da biologia, como biólogos, né? Então, é maravilhoso, gente. Está sendo bastante gratificante. Muito legal essa parte. Linkando um pouco com o que você estava falando, assim, sobre uma ajuda na área das pesquisas, né? Vocês sempre foram independentes assim, nunca tiveram uma ajuda por fora? Ah, Sim. sempre, sempre. A gente começou assim, então sempre correndo atrás de ter uma parceria que possa nos ajudar, né? Não só financeiramente, como também de outras formas, né? A gente é sempre muito aberto em questão de fazer parcerias com o pessoal da área, até com outras áreas, como veterinário, mas sempre dentro da área ambiental. Só que não pode esperar pelos outros, né? A gente tem que fazer, nós temos que ser a mudança que nós queremos ver no mundo, entendeu? Então, a gente sempre foi independente, sempre. Junta um dinheiro por alguns meses para poder comprar algum material, e compra, depois junta de novo, e assim estamos há 4 anos.
durante as ações de educação ambiental, que nós somos chamados, nós vendemos alguns materiais, tipo chaveirinho com fotos autorais nossas que nós retiramos dos saguis durante a nossa pesquisa, imã de geladeira, pulseirinha. Então, dessa forma que a gente consegue arrecadar fundos para o nosso projeto, para a gente poder fazer um banner, para poder comprar um materialzinho. A gente tem um saguizinho de biscuit. Por mais que seja pequenininho, mas assim, é um trabalho bem feito, né? Então, exige, né, um custo para poder adquirir esses materiais. Então, tudo que nós, tipo, ir a campo, o deslocamento, né? Tudo sai do nosso bolso. Na maioria dos casos, nossos pais nos ajudam. Amigos também ajudam comprando esse material. Então, assim, ajuda que a gente tenha de familiares, de amigos que ajudam comprando materiais, entendeu? Então, assim, o que a gente faz realmente é por amor, porque retorno financeiro não tem nenhum, praticamente. Mas, assim, o nosso amor, o que a gente coloca ali no projeto é totalmente por amor. Ah, muito interessante escutar isso. Por mais, né, que seja um pouco triste, né, não receber um retorno para isso, mas também inspira a gente a não desistir na área, por mais que as dificuldades apareçam, né? Não desistam, gente. E, por fim, eu gostaria de perguntar quais seriam mais ou menos os tipos de empregos possíveis, né, para fazer com a nossa formação de bacharel ou licenciatura em ciências biológicas. Bacharel, você pode encontrar emprego na área de biotecnologia, em uma carreira acadêmica. A carreira acadêmica, você fazer mestrado, doutorado, ser doutor e também PhD, isso para depois ser professor de universidade, vocês vão ganhar aí numa base de uns 20 mil. Isso salário aqui da UFRN. Outras universidades podem até pagar mais. Isso eu falo porque eu tenho uma tia-avó minha, que no caso ela é PhD em engenharia química. E ela seguiu essa vida de acadêmica. E hoje em dia ela ganha nessa fase, nessa média de preço, né? Então, a vida acadêmica, né? A educação ambiental, para a gente que é bacharel, a gente pode estar atuando em educação ambiental, né? Em empresas, em indústria, na parte de industrial, mitigando os danos que as indústrias fazem, entendeu? Na indústria de alimentos, a gente pode estar também, porque a gente faz microbiologia, e microbiologia, a gente pode estar dentro de laboratórios dessas grandes empresas de alimentos. Resgate e manejo de fauna. Você pode ser também se especializar em comportamento animal e adestrar os animais em zoológicos, ser adestrador de animal silvestre, entendeu? Você pode trabalhar em análises clínicas, tanto para seres humanos como também para animais também, em análises clínicas. Você pode trabalhar fazendo vacinas, insumos de vacinas no Instituto Oswaldo Cruz. Isso como vocês vão pagar, se não me engano, acho que vocês vão pagar na grade, infectologia, se não me engano, né? Vocês vão estudar essa questão. E vocês podem fazer, o biólogo pode estar trabalhando indiretamente em vacinas. E hospitais também, né? Em análise clínica, como eu falei. Na licenciatura, já é um corta-caminho para uma vida acadêmica. Então, a licenciatura, ela só não é um pouco melhor que o bacharel, porque a licenciatura ela vê a parte da biologia muito por cima. Isso eu percebi com o pessoal que faz a licenciatura com a gente, que eram nossos amigos, e agora faz a licenciatura também. Então, é interessante fazer realmente primeiro o bacharel, como vocês estão fazendo, porque vocês vão vivenciar a biologia por dentro mesmo, nas entranhas da biologia. E depois, quem quiser, fazer a licenciatura, que é muito bom. A licenciatura abre o leque, né? O biólogo, ele pode trabalhar como não sei se vocês vão pagar biossegurança, a gente pagou biossegurança na universidade. Então, a gente pode estar trabalhando com segurança do trabalho, entendeu? E segurança do trabalho também é um emprego que vocês vão ter uma boa... vocês vão ser chamados logo. Muita empresa precisa de segurança do trabalho, né? Na licenciatura, da aula, vida acadêmica, educação ambiental também, na licenciatura. Vocês podem... a licenciatura realmente é mais reclusa da aula mesmo. E vida acadêmica, certo?
Eu posso ter esquecido algumas outras coisas, não sei. Mas Você foi bem, eu acho que eu foi bem falei, completo. acho que E eu falei faltou a tudo pesquisa, realmente. e faltou a pesquisa científica, galera, Ah, é, e do olha eu também, né? Eu bacharelado, esqueci de falar do meu trabalho. que é a nossa área da pesquisa científica. E pesquisa Não é do científica, principal. pessoal, gera dinheiro. Porque, olha, Sim. muito por fora, muitas empresas multinacionais ligadas à área ambiental financiam pesquisa científica para saber do impacto que elas estão fazendo, né? A Uhum. pesquisa científica ela é importante na área de, por exemplo, botânica, descobrir novas espécies de plantas que podem ser usadas na Sim. medicina, insetos, alguns insetos que podem ter propriedades de, por exemplo, esse inseto aqui tem inseto que tem mais proteína que carne vermelha, por exemplo, né? Então, a área da pesquisa Suplementação. científica, ela é muito rentável também, entendeu? Vocês podem, por exemplo, acho que vocês entrevistaram o Serpentes do Bem. Serpentes do Bem começou com a gente, com um projeto, É depois foi projeto crescendo, crescendo, na crescendo e crescendo. associação. Olha aí, onde é que chegou? Na associação. Então, isso é fruto de muito trabalho e de não desistir frente às adversidades, entendeu? Então, a pesquisa científica, ela gera dinheiro, sim. Como tudo na vida do brasileiro, requer paciência. E é isso. Eu gostaria muito de agradecer a participação de vocês e de vocês tiveram que ceder um tempo pra gente, né? Gostaria de agradecer muito isso. E desejo tudo de bom, sucesso para vocês e nas suas pesquisas futuramente. Muito obrigada mesmo. Muito obrigado. Inclusive, depois passem. Vocês têm um Insta, alguma coisa assim, para vocês passarem por gente? Temos Instagram. Mandem para Mico, que a gente vai divulgar na nossa turma, a gente faz um bolado assim para ajudar vocês. E é muito interessante saber esses projetos para poder E ó, colaborar. pessoal, vocês estão agora no começo, né? Mas chegar no final, precisar de ajuda para o TCC, precisar de ajuda, colaboração de pesquisas, tá? A gente é aberto. A gente está agilizando as coisas para poder futuramente estar emitindo um certificado direitinho, entendeu? E poder abrir um projeto para visitantes, para vocês poderem conhecer de perto como é que é uma pesquisa científica, tá certo? Muito obrigado. Eu agradeço em Seria meu muito bom nome, para nossa experiência, né? com certeza, é muito bom mesmo. Então, agradeço em meu nome pela oportunidade de nos ouvir. Desculpa não poder ter contribuído de uma forma um pouco mais significativa na questão dos salários e tudo mais, é porque não é a nossa área de atividade, Não, que é isso. certo? É isso. Não, a Mas entrevista foi agradecemos muito boa mesmo. Muito obrigada, viu? Tudo que a gente Nossa, precisava, gente. você respondeu tranquilo. Gente, eu agradeço demais pela oportunidade de a gente estar aqui, poder contar um pouco sobre a nossa trajetória. E espero que de alguma forma vocês se inspirem, assim, no sentido de não desistir, né? De vocês irem atrás, vocês estão no começo, então vocês vão se deparar com tanta coisa que vai vir por aí. Muitas pessoas que desistem também no meio do caminho. E espero que vocês continuem. Se vocês quiserem, podem contar com a gente, seja no que for, seja numa prática para ver os saguis, ou seja para dar uma palestra, falar sobre os saguis, podem contar com a gente. O nosso Instagram é @projeto Tupos Brancos. Podem entrar em contato com a gente. No que precisar, pessoal, e a gente estiver disponível, a gente tá junto para agregar de alguma forma, entendeu? E eu agradeço demais pela oportunidade. E é isso, galera. Espero que dê tudo certo aí para todo mundo.